ela foi demitida. Eita, E Deus. 2 jovens querendo casar, os 2 demitidos. Aí foi esse desafio, essa falta de segurança. Engraçado que quando aconteceu isso, minha esposa veio conversar comigo. Algumas pessoas disseram, vocês vão adiar o casamento? Vai adiar nada. Vamos pro shopping fazer nossa lista de casamento. Glória. Vamos ver o que é que tá faltando. Pastora, em março deste mesmo ano, minha esposa arrumou um emprego que ganhava 5 vezes mais do que ela ganhava antes. O senhor foi moldado, tratado. Mas eu tenho certeza que diante de tudo isso, depois que saiu da farda, tem coisas que só Deus lhe ensinou. Para o senhor ser um homem que o senhor é hoje, né? Claro que teve todo o tratamento no quartel, nas disciplinas, tudo que o senhor já falou. Mas o senhor quer compartilhar algo que que Deus fez na sua vida, pessoal, só o Senhor e Deus, depois da farda, depois de ter passado essa temporada aí aprendendo, sendo lapidado, mas tem algo especial, que realmente Deus chegou para a Renata e disse, Renata, agora é eu e você aqui, tem algo que é extraordinário, é eu e você e eu vou fazer na sua vida. Olha, o homem, quando eu falo homem, a mulher, a gente gosta de ter segurança. E ter segurança para o mundo é uma coisa, ter segurança para Deus é outra. A segurança no mundo está em cima daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente tem, ou muitas vezes daquilo que a gente recebe de alguém, até o cuidado de alguém. Você receber uma herança, você ter um emprego, você ter uma renda. Então essa segurança... E para Deus a segurança é fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu saí do exército, eu sabia que eu ia passar 7 anos, e lá eu consegui... Sabe, pastor, eu não falo isso aqui com vergonha não, eu montei meu patrimôniozinho. Enquanto muitos jovens da minha época iam comprar carro zero, eu fiquei morando dentro do quartel. Primeira coisa que eu fiz foi comprar um apartamento da minha mãe, onde ela morou por 10 anos. Depois disso ela vendeu isso e hoje ela comprou a casinha dela lá em Aldeia com esse investimento que eu fiz lá em 2023. Coisa linda. Então a mulher que me deu tudo ao longo da sua vida, nós sempre moramos de aluguel. Nós tínhamos casa própria quando nós éramos mais jovens, mas minha mãe muitas vezes é uma mulher solo, praticamente, para criar 4 filhos. Nós tivemos dificuldade e ela teve que vender o que tinha para cuidar da gente. E minha mãe passou mais de 20 anos morando de aluguel. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar a casinha dela. Que Graças lindo, a Deus, pastor. Eu não me arrependo, não. Glória a Deus. Foi o melhor investimento que eu coisa fiz. linda. Mas quando eu saí do exército, não saí com a minha vida resolvida. Eu saí com aquele pezinho de meia. E agora? O que é que eu vou fazer? Aí a segurança do mundo está no ter, no possuir. O que é que eu tinha? Eu tinha graça, a favor de Deus, vontade para prosseguir, mas faltavam os recursos. E aí eu confesso que eu tive medo. Medo do novo, medo do mercado de trabalho. Até porque nesse período do exército eu fiz minha faculdade, concluí. E aí foi quando eu tive realmente uma direção de Deus para estudar para concurso. Nesse interstício eu casei, pastora. Vou contar uma história agora. Conte. Tem gente que não sabe dessa história. Quando eu decidi casar com a mulher que eu estou casado hoje há quase 20 anos, Túlia, que é portuguesa inclusive. Minha esposa mora aqui desde os 14 anos. Os pais moram fora. Ela não tem muito rede de apoio. Quando eu conheci minha esposa, eu estava saindo do exército. E o casamento foi rápido. Rápido que eu falo, foi 2 anos, namoro, noivado e casamento. Mas no ano que eu casei, em 2008, eu estava desempregado. E minha esposa, quando eu noivei, eu ainda lembro, foi em janeiro de 2008, ela foi demitida. Eita, E Deus. 2 jovens querendo casar, os 2 demitidos. Aí foi esse desafio, essa falta de segurança. Engraçado que quando aconteceu isso, minha esposa veio conversar comigo, algumas pessoas disseram, vocês vão adiar o casamento? Vai adiar nada. Vamos pro shopping fazer nossa lista de casamento. Glória. Vamos ver o que é que tá faltando. Pastora, em março deste mesmo ano, minha esposa arrumou um emprego que ganhava 5 vezes mais do que ela ganhava antes. E eu sou muito grato à minha esposa. A gente casou e os papéis se inverteram. Para muita gente se inverteu. Qual é o papel invertido? Minha esposa ia trabalhar e eu virei o dono da casa. Era Renato que cozinhava, era Renato que fazia a comidinha e preparava a casa. Mas eu também não me conformei com isso. Eu falei, Senhor, eu sou o supridor do meu lar também. Minha esposa é minha companheira. E eu tive um direcionamento de Deus para estudar. Se tinha algo que eu era bom, era estudar. Tudo que eu conquistei na vida, lembra que eu falei educação, que minha mãe me deu. Eu falei, rapaz, se eu sou bom nisso, eu vou me dedicar. E eu comecei a fazer do estudo o meu trabalho. Minha esposa saía para trabalhar, eu saía junto com ela me deixava na biblioteca. E quando ela voltava, eu voltava para ir para casa. Eu passava 8, 10 horas estudando. E o fruto desse estudo eu passei num concurso público, da qual hoje eu sou concursado do Estado.
Graças a Deus, uma carreira muito boa, uma carreira que trabalha aquilo que eu estudei, que é gestão governamental, trabalha o cuidado do orçamento, o controle, tudo a ver com aquilo que eu estou fazendo hoje como Isso. deputado. Até nisso as coisas casaram. Eu me formei em contabilidade, fiz uma pós-graduação em gestão pública, depois estudei, passei no concurso dentro da área pública e hoje eu estou como deputado que toda a bagagem ajuda a gente a fazer um bom trabalho. E até nisso eu vi a provisão de Deus. Mas não tive vergonha de passar o tempo, sabe, do deserto. Qual foi o deserto? Poxa, a mulher trabalhando, a gente fica em casa, dá aquela angústia, sabe? Mas eu vi a mão de Deus. Eu louvo a Deus pela mulher guerreira que eu tive. Que minha mulher foi ousada. Ela não era do tipo daquela que ficava com cartão na mão, não. Ela ia trabalhar e para o mundo, mulher, homem e marido tem conta separada, mas o meu casamento a gente nunca teve. Glória a Deus. O que é meu é dela, o que é dela é meu. Era tudo na nossa mão para a gente fazer o orçamento, para fazer feira, para cuidar das coisas. Minha mulher foi muito sábia. E depois disso, Deus me deu a graça de passar no concurso público e eu vi a mão de Deus, sabe, os sonhos de Deus se cumprindo para minha vida. Então, desafios foram muitos. É aquela, sabe, às vezes medo, como a senhora falou. Não digo vergonha, mas o mundo às vezes te rotula, né? Rapaz, casou, não tem nada, vai casar. Rapaz, vamos crer na providência de Deus. Crer na promessa, né? Marcadas pela promessa, agora a gente tem que se apropriar dessa promessa. E eu acho que nesse momento também, pastor, quando o senhor estava em casa e ela saía, eu acho que também esse momento também era um momento também de reflexão, era um momento também, talvez Deus trabalhando no orgulho, que às vezes a gente pensa que a gente não tem. É isso. Eu acho que tudo coopera. Tudo. Quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, eu acho que é isso. Isso aí tudo, né? Para o senhor estar compartilhando isso, onde Deus lhe colocou, às vezes precisa a gente passar por vários estágios. E eu acho que tem muita gente que não sabia dessa história. Não, está sabendo o agora. deputado Renato, o pastor Ficava em casa. Renato, em casa, né? Mas é bom saber que nós também vivemos o ordinário, pastora. Isso. Se hoje eu vivo uma função que Deus me deu, que eu enxergo como extraordinário, que é cuidar de pessoas, que é investir na educação de outras pessoas, teve os momentos de solidão. Isso. Teve os momentos de dificuldade, teve os momentos de estar sozinho em casa, de chorar, de saber, rapaz, o que é isso que está acontecendo? Mas ver a mão de Deus. E cuidando, como a senhora falou, do orgulho, isso, tratando áreas que precisavam ser tratadas. Glória a Deus, pastor. Essa sua chamada pastoral, quando foi que o senhor teve realmente essa convicção? O senhor é um servo do Senhor, se converteu, aceitou, conheceu Jesus jovem ainda, né? Tudo na sua adolescência. Muito linda a sua história, que eu não conhecia, e muitos vão estar conhecendo essa história, esse outro lado aí do nosso amigo Renato Antunes. E quando foi que o senhor sentiu que o senhor tinha realmente esse chamado de pastorear, de ser pastor, de estar ali, né, sentindo, tendo empatia pelas pessoas? Porque eu sempre digo que o pastorear não é um título. Não é aquilo que a gente executa o dia a dia. Eu sempre costumo dizer isso, que a gente não é pastor, eu não sou pastora pelo o título que eu tenho, eu sou pelo aquilo que eu faço, que eu exerço, essa empatia que hoje em dia a gente está vendo que a própria palavra diz que por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriarão. Hoje a gente tem visto isso, entendeu? A iniquidade tem se multiplicado e a gente tem visto poucas pessoas que realmente vivem o que prega e tem empatia pelo outro. Pastor, é muito forte isso aí, viu? E eu sei que teve um momento que eu queria que o senhor compartilhasse esse momento que o senhor sentiu, que verdadeiramente o senhor tinha se chamado pastoral. Eu não posso falar de ser pastor sem mencionar uma pessoa, por honra. E aqui eu queria fazer, sabe, minha gratidão a Deus pela vida do meu pastor, até hoje. O pastor Ebenezer Nunes. Eu estou com o meu pastor desde 1994. Que lindo. E aí já se passaram aí alguns anos, né? Debaixo desse pastoreio. 32 anos, né? Debaixo desse pastoreio. E na nossa igreja, graças a Deus, ele sempre deu oportunidade para que a gente cuidasse de pessoas e ajudasse no discipulado da igreja. E muito cedo eu me deparava, né, com o trabalho com a juventude na minha igreja. E tinha... Eu digo assim, graça de Deus, graça, porque graça é algo que a gente recebe de Deus, a gente não merece, mas Deus dá. Essa habilidade para trabalhar com jovens, palestras, né, com seminários, pregando para jovens. E o meu pastor identificou isso nas nossas vidas e foi o grande incentivador, né, dessa ordenação pastoral. Né, instigar a gente a estudar, mas reconhecer também que a gente poderia auxiliá-lo para cuidar de outras pessoas. O meu pastor, e aqui eu identifico muito isso no pastor Manuel também, que é um homem que dá oportunidades. Isso. E às vezes por dar muitas oportunidades até sofre.
Isso é fato. Mas meu pastor, ele entendeu isso também. Ele quis dar oportunidade. Ele entendia que o rebanho era grande e que precisava de auxiliares.